Vamos para uma entrevista, então, ao vivo com a meteorologista Estael Cias, que vai tirar para a gente algumas dúvidas, né, sobre essas tempestades que atingiram o estado de Mato Grosso do Sul. Estael, boa noite para você. Olha, eu não me lembro de tempestades de areia tão fortes como essas nos anos anteriores aqui no Brasil. O que está acontecendo, hein? É verdade, Glória, é uma percepção que tu tens e que está dentro da realidade mesmo. Essas tempestades de areia, elas acontecem basicamente em 3 etapas. Primeiro a gente tem essa estação seca, vários meses com escassez de chuva, o que deixa o solo mais arenoso, além também das queimadas, que são consequências da seca, e mesmo a ocupação do solo, que muitas vezes dá esse efeito de deixar a terra mais solta. E aí começam as tempestades que agora começam a dar do fim dessa estação mais seca, essas tempestades, elas avançam em linha, a gente tem que imaginar um verdadeiro paredão de nuvens com mais de 10 quilômetros de altura e que essas nuvens geram rajadas de vento muito forte, que encontram então esse solo mais arenoso, mais solto e desencadeiam então uma outra tempestade, e essa sim tempestade de terra ou de areia, que também tem vento forte, potencial destrutivo, como a gente viu nesses vários eventos que aconteceram nessas últimas semanas. De fato, não é algo comum aqui no Brasil. Todo o fim da estação seca ele é marcado por temporais e há realmente muitas vezes esse levantamento de poeira de terra, mas na dimensão que a gente tem registrado, na intensidade e comparável aos eventos Habubs, né, que são aquelas tempestades de areia da Ásia, mesmo do sudoeste dos Estados Unidos, que são regiões desérticas, e a seca que a gente tem verificado nos estados do centro-oeste, parte do sudeste, interior do Brasil, realmente traz características que lembram realmente uma condição meteorológica de deserto, com baixa umidade, com períodos muito longos de calor, e por isso desencadeando esse tipo de tempestade com essa característica. Glória. Oi, Estael, a gente sabe, né, que esse período seco realmente é complicado, mas o que está acontecendo esse ano especificamente? Exatamente, a severidade dessa seca, com esse efeito na umidade do solo muito baixa, deixando o solo mais arenoso, e na própria umidade do ar, o ar muito seco, esse período prolongado, excepcional, com temperatura muito alta. E a seca, claro, a gente está verificando a seca desses meses de inverno e de outono de 2021, mas temos que lembrar que 2020 também foi muito seco, a estação chuvosa atrasou e quando chegou não recuperou a níveis de normalidade. Então, se a gente for olhar de uma forma geral, já são 2 anos com escassez de chuva, o que realmente cria um ambiente mais severo de seca, e aí é toda uma reação em cadeia, porque aí o solo fica mais seco e quando as tempestades chegam mais fortes do que o normal, que está acontecendo agora em 2021, as tempestades estão avançando por essas regiões com maior intensidade e desencadeando esses fenômenos que a gente realmente não está acostumado a ver, mesmo nós meteorologistas que trabalhamos diariamente com isso. E a pergunta que vem é possível prever esse tipo de tempestade? A gente ainda pode ter esse tipo de episódio esse ano? Olha, não está dentro da nossa rotina prever tempestades de areia, mas dentro do contexto que já vem acontecendo, tem áreas do Brasil que ainda não tiveram as primeiras tempestades da estação chuvosa, como o interior do Nordeste, ainda o sul do norte do país, Tocantins, sul do Pará ainda está muito seco, interior da Bahia, sul do Piauí. Então, na medida em que a chuva vai subindo agora ao longo do mês de novembro e vai atingir essas regiões com grande potencial também de tempestades, não dá para se descartar que haja também esse mesmo efeito nestas áreas que ainda se encontram dentro da estação seca e que aos poucos vão ter a chuva acontecendo nas próximas semanas. E dentro deste contexto, a gente já aproveita a oportunidade e faz um alerta que nesses próximos 10 dias, Glória, o sudeste do Brasil vai viver uma verdadeira onda de tempestades, o sudeste e o centro-oeste também, com volumes de precipitação que podem ser muito altos, especialmente em Minas Gerais. Opa, alerta aí então para a turma que mora no Sudeste e no Centro-Oeste. E é uma tendência, Estael, que isso vire uma rotina aqui no Brasil, esse tipo de tempestade de areia, nos próximos anos? Olha, o que a gente tem verificado é que os extremos meteorológicos, os extremos climáticos, eles têm acontecido de uma forma global. E isso está dentro de uma consequência do aquecimento global, que a gente verifica, por exemplo, esses últimos 21 anos, de 2000 para cá, todos os anos tiveram temperatura acima da média no planeta. Quanto mais calor, esse ingrediente aí dá mais energia para que os extremos meteorológicos aconteçam, tanto extremos de seca quanto extremos de tempestade. E é exatamente o que a gente está verificando
chegando agora no Brasil. Pode ser que a gente evolua justamente para um quadro de novo normal dentro dessa característica de extremos mais frequentes. Chuva que acontecia, eventos de chuva que aconteciam com intervalo de 100, de 500 anos podem se tornar mais frequentes, muito mais frequentes do que o normal, e a gente vai ter que começar a se adaptar a essa nova realidade aí de extremos que traz realmente muito maior risco, não só para a população de uma forma geral, mas para todos os setores da sociedade. Stael Cias, meteorologista, em entrevista aqui ao vivo para a CNN Brasil, no Jornal da CNN. Muito obrigada pelos esclarecimentos muito importantes para a gente. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.